Ontem o Henrique publicou esse artigo muito interessante, que esse equívoco voltou a ser pauta aí da imprensa por conta do referendo que teve na Venezuela no final de semana, mas esse equívoco já foi famoso porque foi o local da seita do Jim Jones, onde teve o maior caso, né, de suicídio em massa por conta de uma seita aí, né, onde as pessoas entraram ali nesse delírio e seguindo o tal Jim Jones. E eles foram para esse equívoco, né, Henrique? Achei muito interessante o seu resgate aqui, o seu artigo sobre Jim Jones. Quem foi Jim Jones primeiro e por que ele foi parar em esse equívoco que ganhou agora destaque na mídia depois do referendo de domingo? Adri, essa pergunta Jim Jones, né? Aliás, o Jim Jones, eu me recordo que até minha infância, talvez aí tivesse passado algo em torno de 10 anos, esse nome ainda era falado às vezes nos meios de comunicação, depois o nome desaparece e começa a ser falado agora há poucos anos, de 2, 3 anos para cá, porque algumas pessoas passaram a comparar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em termos, né, de modus operandi, e a forma como agia com seus seguidores, começou a compará-lo com o Jim Jones. Né? Inclusive, o presidente Lula chegou a citar isso num discurso, já agora como presidente novamente, e também quem disse isso foi o senador Renan Calheiros, também em um discurso também se referiu ao Bolsonaro como Jim Jones. O Jim Jones foi um radical, digamos assim, né? Um pastor, um clérigo protestante ultra radical nascido nos Estados Unidos, que fundou uma igreja, né, o Templo do Povo, que era, na verdade, tinha um nome enorme, mas as pessoas resumiam aí para Templo do Povo. E essa igreja, que inicialmente foi sediada em Indianápolis, começou a congregar muita gente, sobretudo muita gente pobre e muita gente da comunidade negra dos Estados Unidos. O fato é que depois de alguns anos, passado ali uma década e meia, essa igreja já tinha se transformado numa potência, já tinha mudado a sua sede de Indianápolis para outros lugares, foi parar na Califórnia, inclusive, e pelo radicalismo exacerbado dessa gente que venerava o Jim Jones como um deus, e pelo fato dele ser um sujeito também, além de se sentir glorificado por ser venerado, ele era um homem também bastante complicado para lidar com as autoridades, o governo americano, enfim, o FBI, a agência de receita, né, da Fazenda, muitos órgãos começaram a perseguir o Jim Jones, porque esse pessoal dele era um pessoal perigoso, e tinha também a questão financeira envolvendo essa igreja do Templo do Povo, essa seita. O fato é que ele, a partir daí, no meio dos anos 70, começa a procurar um novo lugar para instalar uma comunidade. Ele queria criar uma espécie de uma comunidade em que todos produzissem, ninguém fosse dono de nada. Mais ou menos algo parecido como a gente viu no Brasil um século antes, com Antônio Conselheiro, no Nordeste, que acabou resultando no Arraial de Canudos e no massacre de Canudos, né, que os militares chamam até hoje de Guerra de Canudos. E o fato é que depois de muito procurar, ele achou o lugar, né? Ele pensou que talvez se mudando para o interior da selva amazônica da Guiana, ele conseguiria fugir aí das autoridades americanas e levar seu povo para lá, né, seus seguidores fanáticos, já que o governo da Guiana não tinha nenhum tipo de tratado de extradição com os Estados Unidos, nem coisa do tipo, então ele não poderia ser mandado de volta para responder processo em território norte-americano. A Guiana era um país de língua inglesa, isso facilitaria também a adaptação, digamos assim, e os trâmites. E o fato da Guiana ser um país essencialmente formado por indígenas e descendentes de indianos. Como 70%, 80% dos seguidores do Jim Jones eram negros, ele tinha medo de levar esse pessoal para um país de maioria branca e essas pessoas acabarem sendo discriminadas, sofrendo racismo, etc. lá. Aí ele consegue mudar-se para a Guiana. E ele tinha uma maluquice que ele se identificava como de esquerda. Ele dizia, a mulher dele, inclusive, tem uma frase que dizia que eu e meu marido somos os verdadeiros comunistas na Terra. Embora nada do que ele praticasse tivesse qualquer relação com uma ideologia de esquerda, comunista, de ordem socialista, enfim, marxista. Ele era um cara que tinha práticas de extrema direita, inclusive essa coisa do culto a uma personalidade religiosa, né, um semideus e tal, enfim. O fato é que ele se muda para lá, muita gente cai na real quando vai para lá, ele muda para são milhares de pessoas que vão atrás dele, e o pessoal cai na real quando chega em Essequibo, porque aquilo é uma selva danada, não tem água potável, não tem, enfim, o clima é um horror, muita umidade, dificílima a instalação lá, e as pessoas começam a querer sair de lá.
Familiares dessas pessoas entram em contato com o Congresso americano e o Senado americano resolve mandar uma comitiva encabeçada por um senador chamado Leo Ryan. Ele vai junto com vários repórteres e parentes de pessoas visitar Jonestown, né? Jonestown, a cidade de Jones, de Jim Jones, que era esse assentamento criado no meio da selva de Essequibo. Num primeiro momento, Jim Jones não permite que a comitiva entre, e depois permite, e até trata bem essas pessoas. Só que na hora que o senador e os repórteres vão embora, muitos moradores da comunidade, que eram seguidores do Jim Jones, pedem desesperados para embarcarem no avião junto, porque eles querem ir embora. Na verdade, eles veem aquilo como uma possibilidade de denunciar aquela tragédia que eles estavam vivendo e pedem para ser resgatados. E a partir daí, o Jim Jones, que a essa altura da vida já estava completamente transtornado, mentalmente falando, ele ordena o ataque a essa caravana estrangeira, americana, né, que foi ao local visitar. O senador Leo Ryan é morto e mais 3 repórteres, inclusive um da rede NBC, são mortos. Aliás, o Leo Ryan é o único congressista da história dos Estados Unidos da América morto no exercício do mandato, fazendo seu trabalho como congressista, né? E na sequência ele ordena que todos os seus seguidores se matem tomando uma mistura química que continha sobretudo cianeto. E essas pessoas, 909 pessoas, essa bebida ficou numa banheira, né, numa área central lá de Jonestown, na administração de Jonestown, desse assentamento. Essas pessoas beberam e deram com seringas essa bebida, esse veneno para as crianças. 304 crianças morreram. E o total de vítimas aí provocadas diretamente, né, foram 909, mas algumas outras dezenas acabaram morrendo assassinadas, né, inclusive gente na capital, Georgetown, foi morta a mando dele, mas enfim, uma grande tragédia que deixou um rastro de mais de 900 mortos em meio da selva amazônica da Guiana, na região de Essequibo, que hoje, né, quase 50 anos aí depois, 45 anos depois da tragédia provocada pelo Jim Jones, volta ao noticiário por conta dessa disputa territorial envolvendo a Venezuela e a Guiana, a antiga Guiana inglesa. Tinha gente aqui comentando, se tem alguma coisa a ver o Tim Tones, o Chico Anísio? Sim, tem. Parece que sim. Tim Tones, Glória, Tim Tones. Porque ele era meio trelelé. E aí tinha uma musiquinha que o Chico Anísio fez, era um quadro onde ele evangelizava, e era ali uma inspiração ao Jim Jones, mas o Chico Anísio já pegava aquilo para tentar comparar aos pastores neopentecostais que chegavam com um discurso de evangelização mais, digamos, radical, né? E ele tentava mostrar que tinha ali uma coisa que poderia levar a esse tipo de coisa, né? Então, é um delírio coletivo, né? É um tipo de delírio coletivo. É o pastor Zé Barbosa. Está aqui, está até lembrando que podem correr a sacolinha do Jagão. Podem correr a sacolinha. E os caras iam correndo a sacolinha. E era já uma crítica àquilo. Isso na década de 80, se não me engano, né, Zé? O Zé deve lembrar direitinho, mas era no começo, meio da década de 80, que o Chico Anísio fazia isso. E eu, como fui, a gente, na época era no começo da década de 80, porque tinha um amigo nosso que a gente chamava de Tim Tones, que era evangélico, mas era amigo mesmo, era da nossa turma ali, eu, Wilson, era André, e a gente cantava para ele a música do Chico Anísio. Ele queria morrer, né? E a gente ficava como se nós fôssemos os servos. Ele, o grande líder, o Tim Tones, que levava as pessoas ao suicídio, né? E o Zé Barbosa lembra, há muitas semelhanças com o bolsonarismo, sim, nessa coisa maluca aí do Jim Jones. E eu não sabia que era nas Guianas, viu? Que era ali que ele tinha levado o povo para se suicidar. Pois é. Na Guiana e nesse território de Essequibo, justamente, né, nesses 2/3. Aliás, Jonestown ficava bem próximo do que seria a atual fronteira
com a Venezuela, né? Já, é claro, dentro do território que a Venezuela reivindica, mas já muito próximo do que seria a fronteira atual. Foi lá que ele instalou esse pessoal, né?